E o Mauro César Pereira, que deu uma entrevista ali, resenhou com o pessoal do Charla Podcast, e o mesmo não teve papas na língua, não ficou em cima do muro, falou da situação da treta com o Jorge Igor, né? É Jorge Igor o nome do narrador, né? Falou também sobre a situação do Romário, daquela treta também que teve com o Romário, e confessou que ficou chateado com o pessoal do Charla por conta dessa situação do Romário. Falou na cara deles. Vou trazer isso aqui para vocês agora, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, cara. Curte o trabalho do Almeidinha? Gosta aqui do conteúdo? Já então se inscreve aqui no nosso canal, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Cara, o celular tá balançando, né? Não é terremoto não, aqui é o ventilador que tá ligado, vou desligar ele agora. Deixa eu desligar ele aqui, porque senão vai tá atrapalhando. Agora sim, eu acho que melhorou até o áudio, né? Então vamos lá. Me segue nas minhas redes sociais também, tá? Aqui, ó. O QR Code do meu Instagram, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Já me segue lá no Instagram. Batemos a marca dos 50 mil seguidores. Obrigado a todos vocês que me seguem. Se você ainda não me segue, já me segue lá no @almeidafla81 no meu Instagram. Ajuda agora a bater a marca dos 100 mil. Posso contar com a moral de vocês de sempre? Então já se inscreve, já me segue, na verdade, lá no meu Instagram, no @almeidafla81. O link também está aqui embaixo na descrição. E me segue também nas minhas outras redes sociais, que os links estão aí embaixo, né? O TikTok, o X, enfim, já me segue, conto novamente aí com a moral de todos vocês. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos ver o que aconteceu, cara, lá no Charla Podcast. O pessoal do Charla que resenhou ali com o Mauro César Pereira e ele falou da treta com o Jorge Igor, com o Romário e ainda confessou, falou na cara deles que ficou chateado com o pessoal do Charla. Vamos conferir? Créditos lá do Charla Podcast, beleza? Já sou inscrito, deixar o like. Ops, já tinha deixado o like. Vamos lá. Aqui o áudio tá ok, aqui também, então vamos. Agora, a pessoa que não consegue entender, ela tem uma limitação intelectual, não é possível, cara. Então, eu não posso trabalhar pensando nessa gente. Tenho que trabalhar pensando em gente que raciocina, que pensa, que entende. Agora, por exemplo, se eles soltaram uma fake news, por exemplo, que eu me emocionei com a Argentina. Eu desafio qualquer um a achar o vídeo do Mauro César chorando com a Argentina. Com a Argentina campeã do mundo? Primeiro que eu não torço para seleção nenhuma. Eu torço pelo Flamengo e torço pelo Racing Clube de Avejaneda, né? Eu torço um time aqui e assim, eu torço pelo Racing não é de onda, eu me envolvi com o clube, passei a torcer, conheci pessoas, tenho amigos lá e passei a torcer pelo clube. Eu torço bastante. Sábado eu estava feliz da vida com 2-0 em cima do Boca, né? Assisti pela televisão, feliz da vida. Hoje mesmo já tinha amigo meu perguntando se eu vou para a Argentina, que vai ter semana que vem o jogo com o Botafogo. Eu não vou, não tem como ir para aí agora e tal. Mas eu não torço a seleção nenhuma. E quando eu estava na final da Copa do Mundo, eu comentei o jogo na Rádio Jovem Pan, e nos meus espaços, depois o que eu fiz foi relatar para as pessoas a emoção que eu presenciei, que foi muito bacana. O Messi campeão do mundo foi muito bacana. O que os argentinos fizeram lá foi um negócio bizarro. Eram 40, 50 mil pessoas, os caras viajaram daqui para o Catar, todo mundo quebrado, o país num buraco financeiro, o dinheiro deles não valendo nada, os caras venderam o carro, rifaram a família inteira, foi tudo para lá. O negócio é impressionante. Título, então, assim, o nosso papel é relatar a emoção. Isso eu fiz, claro, porque é o nosso trabalho, né? A minha emoção, se eu tiver sentido, ela não importa. Mas foi por conta da questão das pessoas que se emocionaram com a apresentação do Neymar, né? Exatamente. Surgiu esse assunto e, na verdade, eu fiz um comentário por conta de um vídeo que eu assisti. Até um amigo que mandou, um amigo jornalista, que foi num canal, e o cara do outro canal, Elemento, achou que era para ele. Não é para ele. Eu não assisto, eu não sei o que ele fala, não me importa o que ele fala, mas ele tem que ter uma carência, né? Aí dispara uma série de ofensas e tal. Não fala o nome, mas todo mundo entende que é para mim, né? Se tivesse coragem, falaria o nome, mas não fala. Tudo bem também, coitado. Deve estar precisando aí de alguma ajuda. Não sei de que tipo, mas foi uma crítica até construtiva, porque nosso papel é relatar a emoção. O jornalista não é protagonista dos fatos. Ele é o emissário da notícia, da informação e da análise, se ele estiver no papel de analisar. É claro que existem situações específicas em que você entende quando você
está num boletim, por exemplo, não consegue conter a emoção. Exemplo, nós vimos isso, repórteres se emocionando depois da queda do avião da Chapecoense. Nossa. Guido Nunes, nosso amigo. Exato. Tava com a mãe do o Guido. Nós somos seres humanos. Como ele não vai se Não, emocionar? aquilo ali é impossível. Aí você compreende. Ou a morte dos 10 meninos no CT do Flamengo. Isso é absurdo, que até hoje ninguém foi punido, né? Até hoje. Ou, sei lá, você está numa zona de guerra e está relatando coisas horríveis que você presenciou. Talvez você não consiga se conter. Mas em certas situações como essa, que você já sabe qual é o roteiro, o que vai acontecer, você pode até emocionado, que você pode torcer por aquele clube e tal, mas você tem que estar equilibrado. Por exemplo, eu não estava na transmissão, porque a emissora que eu trabalhava não transmitia, na época, a Libertadores, mas eu estava em Lima. Se eu disser para vocês que eu não me emocionei com a virada do Flamengo, eu seria um cretino. Lógico. Claro que eu me emocionei. Pra cacete. Foi um negócio de maluco aquilo ali. Na hora eu lembrei, do jogo de 99, Manchester e Bayern de Munique, né? Eu pensei, nossa, tá acontecendo com a gente aqui, Flamengo, a mesma coisa que aconteceu naquele jogo. Na hora, falei, que loucura. Falei, porque nesse jogo eu ficava... Como deve ser, né? Eu vendo isso, eu fiquei um tempo pensando. Era uma quarta-feira, né? Eu estava em casa trabalhando, tal, escrevendo e vendo. Eu falei, como deve ser a sensação de ganhar uma Champions League assim? E eu fiquei pensando, deve ser um negócio de maluco, né? Para ter um fato e morrer. No último ali. Aí quando isso aconteceu, na hora eu lembrei, eu estava com o Pedro Torra do meu lado, colega da ESPN, eu falei, pô, cara, tá acontecendo, pô, que loucura. Mas na hora que eu entrei no ar, logo depois, acabou o jogo, eu estava no ar, fiquei até meia-noite ao vivo lá na ESPN. Todos os programas, né? Eu entrei como sóbrio, tranquilo, falando do jogo, falando o que aconteceu. No 5-0 sobre o Grêmio, a mesma coisa. Terminou o jogo, eu desci para aquela área ali da imprensa ali embaixo, tem um vidro, né? E a torcida estava passando ali e estava todo mundo alucinado. Aí o pessoal começou a linha de passe e começaram a discutir tática, não sei o que tal. Aí demoraram a me chamar. Aí eu no WhatsApp chamando, pô, me chama aqui, que tá bom pra cacete, o negócio tá fervendo e tal, tem coisa para falar, né? Aí quando passaram para mim, eu falei assim, gente, esquece tudo que vocês estão falando aí, eu discordo de tudo que está falando. O importante é que é o seguinte, o que está acontecendo aqui hoje é uma catarse. Aí eu comecei a relatar, que eu não podia mostrar a imagem. Eles não podem mostrar a imagem do Maracanã, só podia aparecer eu e uma parede atrás de mim, né, que são as limitações por causa dos direitos. Eu falei, olha, aqui tem um vidro à minha frente, as pessoas estão passando aqui e estão se ajoelhando, caindo no chão, o nego se abraça, cai todo mundo junto. Era o Flamengo na final. Na final, depois de 38 anos. O que está acontecendo aqui é uma loucura, as pessoas estão alucinadas, porque numa classificação comum, o Flamengo acaba de fazer 5-0 no campeão da Libertadores retrasado. Que vem de 3 semifinais. De 3 semifinais. Assim, o que está acontecendo aqui é uma maluquice, assim. Eu tenho que relatar o fato. Lógico. Agora, eu não posso chorar, não posso manifestar. Imagina na política, né? Eleição para presidente da República. O candidato A ganha do candidato B. Aí o repórter entra no ar, vencemos o fascismo, não sei o quê, chorando. Não pode. Mesmo que ele tenha essa preferência política, ele não pode. Foi sobre isso que eu falei. Né? Foi sobre isso que eu falei. E no meio desse pacote de asneiras que foram ditas tentando... Mas aí você falou que a questão do Messi é fake news, né? Claro! Mas assim, faz parte de quem é desse viés político trabalhar com fake news. É óbvio, é só procurar, porra. Como é que eu vou me emocionar com o Messi, chorar por causa de Messi? Só que faltava. Agora, eu relatei, claro, é o meu papel, falar o que está acontecendo. Né? E a outra cascata que eu achei muito engraçada que o Elemento mandou foi sobre Neymar, como se o Neymar fosse para o meu time, eu estaria falando outra coisa. Tem vídeo meu. Pro Flamengo. Tem vídeo meu lá na Jovem Pan, de 6, 7 meses atrás. O Neymar vestiu a camisa do Flamengo. Aí o Thiago Asmar, apresentador, pilhado, começou a falar: será que o Flamengo? Eu falei, eu não contrataria. Por quê? Eu falei, o combo Neymar, se eu fosse dirigente, não me interessaria. Muito caro, se contunde muito, pode se achar maior que o clube. Falei isso e mantenho. Minha maneira de pensar. Não discuto o talento dele, mas esse combo a mim não interessaria. Minha opinião. Isso foi dado há 6, 7 meses. E continua valendo. Agora, se o Santos quer e tudo, o problema é do Santos. Né? Ninguém aqui vai torcer contra o Neymar por conta disso. Se ele tiver que jogar bem, tudo te vai elogiar, vai falar. Domingo eu comentei o jogo dele, inclusive no UOL. O jogo do Santos contra o Novo Horizontino. E assim vai. Mas a gente lida com isso, né? Mas isso também é uma maneira de você atrair esses haters. É uma estratégia sórdida que alguns elementos usam para tentar o quê? Pegar esse chorume humano que é o pessoal que só sabe agredir. Esse pessoal detesta o Mauro, então eu vou atrás dele para que sejam meus seguidores. E aí atrai outros bobos que ficam reverberando. Sabe o que é isso? É gente sem formação profissional, que eu tenho. Gente que não tem referência profissional, tem muito pouca, e que não aprendeu o que é a nossa profissão. O jornalista não é personagem, não é protagonista. O jornalista, ele traz a informação, ele traz o relato. Nós somos os emissores da informação ou até da opinião. Só. Não somos protagonistas de nada. O protagonista é o jogador de futebol no futebol, o artista no cinema, o cantor na música. É o político. É o político numa cena política, pro bem e pro mal, né? Para errar e para acertar, para ser elogiado ou criticado.
É que nos dias de hoje, com o digital, né? Isso é a galera que a gente discute, né? Tem jornalistas que migram pro digital, como nós aqui, e tem a galera que não é jornalista e que acaba desempenhando uma função no digital, e aí, mano, não tem referência, não tem função. Pô, falar nisso, temos que lavar a roupa suja. Então, o que eu quero saber de você, a pergunta que eu quero calar, você não citou o nome do Mauro, você tava falando do Mauro? Você Não, primeiro eu vou perguntar porque me mandaram daqui a pouco, ó. Aí, o Mauro tá puto com vocês. Pô, o Mauro não vai mais no Charla, que ele falou que... Mandaram o link do... E a gente tava pra vir pra São Paulo... Aí do Mauro no bar. No bar aqui, ó. Aí tá puto com você. A pergunta também foi já... O Baba botou uma pilha, mas eu nem precisa botar pilha, que eu já tava na pilha já. Aí eu já mandei pro Matheus, pô, tadinho, não sei se você conhece o Matheus já pessoalmente. Sim. Aí o Matheus, manda mensagem pro Mauro, ele... Aí ficou naquela, né? Pô, caraca. Aí mandaram outro link do Mauro da Jovem Pan. Eu falei, pô, o Mauro falou 2 vezes. Acabou lá. Vou falar a terceira agora. Aí o Matheus. Foi eu que mandei esse link até. Aí o Matheus. Cara, acabei de fechar com ele e normal. Mas o Matheus, ele não te cobrou nada, não. Falou assim, olha. Não, depois mandou uma mensagem ainda, falando que vinha. Claro. Não, é isso aí, é o seguinte. Eu fiquei um pouco chateado realmente com vocês, porque, se vocês não citaram meu nome, mas as pessoas fizeram associação de um comentário meu. Eu nem sei se foi por isso que vocês perguntaram, com o Romário. E a coisa chegou totalmente torta, pra ele, inclusive. Porque o que aconteceu foi o seguinte. É que eu acho que ele responde pensando no seu comentário. Eu não sei, assim, em 2022... Quando eu citei... Então, o Mauro diz isso, que é de 22 Em 2022, eu estava há menos de um ano na Jovem Pan. Um dia eu estava lá debatendo algum assunto. Foi na contratação do Patrick de Paula pelo Botafogo. Caraca. Aí começou lá o assunto e tal, Patrick de Paula. Aí um dado momento, a gente falando, não, porque o jogador tem que ter a condição e tal. O Patrick não conseguiu ter sequência no Palmeiras, etc e tal. O assunto foi avançando e a gente começou a falar sobre a questão do jogador tá condicionado, está preparado. Aí eu falei alguma coisa assim, olha, o cara hoje, se não estiver preparado, não joga. Jogador do passado mesmo, se não estiver bem condicionado, não joga. Se você quer citar como exemplo alguém que no passado brilhou, mas que se não estiver tão bem condicionado hoje, não joga, não significa que não entra em campo. Não joga, quer dizer, não jogaria com a mesma desenvoltura, teria mais dificuldades, para falar assim ao pé da letra. Você vai citar um perna de pau ou um craque? Você vai citar um craque. Eu poderia ter citado o Zico. O Zico, se ele... como jogava nos anos 70, agora seria mais difícil. Marcação mais em cima, os adversários mais rápidos, mais fortes, mais bem preparados. E aí eu citei o Romário. Porque o Romário sempre foi um cara que, ó, dá em mim que eu resolvo. Resolvia uma porrada de vezes. Mas o Romário não é um jogador de marcar saída de bola, não é um jogador de fazer pressão e tal. E ele até fala isso. Não, dá em mim que eu resolvo. Então, era esse o comentário. E quando eu cito o Romário, não é uma crítica, é mais um elogio que outra coisa. Assim, até um cara genial como o Romário teria que se preparar. Aí mais adiante... Até Tu é fã do Romário? Jogando? Como jogando, sim, claro. Para mim, o Romário é melhor que o Ronaldo. O Romário foi um... Você é melhor que o Ronaldo? Sem dúvida. A gente já viu o Mauro falando sobre isso. Sem dúvida. E eu entrevistei o Romário uma porrada de vezes. Eu vi o Romário surgir no Vasco, acompanhei. O Roberto Dinamite virou meia e o Romário centroavante. Fizeram a dupla infernal. Cansei de ver de fazer gol. Que é uma versão do Romário diferente do que a galera que viu o Romário no Flamengo, por exemplo, pra cá, né? Que é o Romário do PSV, o Romário do Vasco, que era o Romário de arrancada, né? O Romário, eu sempre falo, o Romário é um jogador dos mais inteligentes que eu vi com relação, por exemplo, ao impedimento. Ele ficava sempre no limite, o zagueiro olhava para lá, ele dava um passinho para frente e ficava impedido. Quando o zagueiro dava uma bobeira, ele recuava e ficava em condição. Eu sempre falo, se tivesse VAR, vários ataques foram abortados porque o bandeirinha levantava a bandeirinha e tal, hoje ele teria que deixar seguir. Ia passar o lance, o Romário ia fazer o gol, todo mundo ia falar que estava impedido, ia meter lá a linha do VAR e ia ver que ele não estava impedido, porque ele não ficava impedido. Eu estava no jogo do 2-0, eu entrevistei o Romário na véspera do jogo com o Uruguai, lá no hotel. Foi capa do Jornal do Brasil. Entendeu? Cansei de entrevistar o Romário. Ele acha que é o melhor jogo da vida dele. O Romário foi genial. E tem uma coisa que eu sempre conto. Na véspera, eu e o Mauro Leão, na época do dia, entrevistamos ele. E ali no hotel, lembra que a gente tinha acesso, né? Chegamos no hotel, ele apareceu para tomar um café, ficamos batendo papo. O Evandro Teixeira era o fotógrafo do Jornal do Brasil, morreu recentemente, grande fotógrafo. Teixeira, clássico. Convenceu o Romário a ir até a sacada do hotel ali em São Conrado, fez a foto, a paisagem ao fundo, a montanha, o Romário com a roupa de concentração da seleção na véspera do jogo. Foi a primeira página do JB no dia do jogo, que é a grande expectativa, né? Se o Brasil perde para o Uruguai, não iria para a Copa de 94. Então, quando eu citei, foi assim, poderia citar o Zico, poderia citar o Baggio, algum outro jogador. Então, não foi uma crítica. E aí várias pessoas entenderam
que eu falei que o Romário não jogaria nada, pelo amor de Deus, eu fosse um louco pra falar um negócio desse. Não jogaria nada hoje, né? Foi isso que ficou. Né? Mas adiante eu fiz uma ressalva, eu falei assim, mas se o Romário jogasse hoje, ele teria a medicina esportiva atual, a preparação física atual. Ele também seria melhor. Os suplementos atuais, todas as ferramentas de hoje. Então, se os adversários teriam melhor, e ele seria já preparado na base de uma outra forma, por um futebol diferente. Só para ilustrar um jogador atual. Uma das poucas críticas que se fazia, ainda se faz, ao Pedro. Pouca participação do jogo sem bola. Ele melhorou antes da contusão, ele está bem melhor nesse sentido. E com o Felipe Luiz vai melhorar mais, acho eu. Porque o Felipe vai cobrar muito isso dele. Que ele participa. Que o time joga já ele vai ter que participar. E participar é o quê? E ele é técnico, né? Exato. Você tem que marcar a saída de bola do adversário. Você não pode desistir do lance quando o seu time não tem a posse e não está atacando. Então, basicamente foi isso. Então, aí houve uma distorção, várias pessoas, como se tivesse... Nossa. Se eu não me engano, tá, Mauro? Enfim, o Mauro César falou muito mais, cara, sobre essa situação e sobre outros diversos assuntos. Quer acompanhar na íntegra, completa essa resenha do Mauro César com o pessoal lá do Charla Podcast? Vou deixar o link também aqui na descrição, tá? O link do canal deles e tá o link da live completa, então já desce aqui embaixo, já clique e acompanha o que foi completa aí essa resenha lá no Charla Podcast com Mauro César Pereira. Cara, assim, eu acho que eu não consigo entender, porque eu vi o vídeo, todo mundo viu o vídeo do Mauro César sobre a situação do Neymar, do jornal que não pode chorar. Ele falou com todas as letras e agora ele falou que não era isso. A questão do Romário também falou essa situação que o Romário hoje em dia não jogava, agora ele falou que não é. Então eu tô ficando maluco. Então eu não consigo entender esse pessoal que grava um vídeo falando algo, aí depois vem dizer que não falou aquilo. Enfim, cara, mas Mauro César Pereira, né? E confessou que chorou, mas não foi no título da Argentina, o Messi levantando o troféu de campeão mundial, campeão do mundo. Chorou em 2019, se emocionou com o título do Flamengo para cima do River Plate. O Flamengo, na ocasião, foi bicampeão da Libertadores da América e depois conseguiu aí o tri, né? E o Mauro César confessou que realmente se emocionou com esse tri do nosso Flamengo, do nosso Mengão. Enfim, e aí, o que vocês acharam? Já comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, saudações!